bom dia a todos. Deixa eu só ver se... se ela começou. Então, bom dia a todos. Vamos retomar as atividades do workshop. E para iniciar, então, a parte científica do nosso workshop, nós temos o prazer de apresentar, então, a nossa palestrante, né, para proferir a nossa palestra de abertura do workshop, a professora doutora Manuela da Silva. A Manuela possui graduação em Ciências Biológicas pela Unesp, especialização em Micologia pelo Instituto Internacional de Micologia, o CAB, do Reino Unido, mestrado e doutorado em Engenharia de Alimentos na área de Microbiologia pela Unicamp, e desde 2002 trabalha na Fiocruz e atualmente é coordenadora das coleções biológicas da Fiocruz. É professora permanente do programa de pós-graduação em Vigilância Sanitária, né, da Fiocruz, e atualmente é vice-presidente da Federação Mundial de Coleções de Culturas, o WFCC, e coordenadora da área de coleções de culturas e taxonomia da Sociedade Brasileira de Microbiologia. Doutora Manuela foi conselheira titular do CEGEM no período de 2011 a 2015, e atualmente é coordenadora da Câmara Setorial da Academia do CEGEM. Então, com esse vasto currículo e experiência na área da nova lei de biodiversidade que ela ajudou a construir, né? Eu gostaria de agradecer, então, a Manuela pela presença neste momento e passo a palavra para a doutora Manuela poder iniciar a sua brilhante palestra. Tenho certeza que todos vão aproveitar muito, gostar muito, né? E após, só informar que ao encerrar, então, a palestra da doutora Manuela, as perguntas podem ser feitas lá no chat do YouTube, que nós faremos as perguntas aqui para a doutora Manuela responder a todos. Então, muito obrigada e uma excelente palestra. Muito obrigada, Shirley. Antes de mais nada, eu quero agradecer à Universidade Federal do Paraná pela organização desse importante evento, agradecer a você pelo convite, parabenizá-los, né? É impressionante, 2.300 e tantos inscritos, realmente impressiona bastante. Eu espero, então, contribuir com essa discussão, né? E trazer aqui as informações necessárias ao nosso público aqui presente. Bom, eu vou falar então um pouco sobre a Convenção da Biodiversidade e como o Brasil se organizou para atender o Protocolo de Nagoya. E aí eu vou começar brevemente sobre a Convenção sobre Diversidade Biológica, a CDB, que é um tratado da ONU e um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente. A CDB ela foi estabelecida durante a famosa ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em junho de 92, e é hoje o principal fórum mundial para as questões relacionadas à biodiversidade. Há 196 países partes do acordo, que entrou em vigor em dezembro de 93. O Brasil ratificou em 94 e promulgou em 98 por meio do decreto 2519. Então, a convenção ela está estruturada em 3 principais pilares, né, que é a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável dessa biodiversidade e a repartição de benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. E esse é o tema principal desta apresentação. Bom,
A entrada em vigor da CDB em 93 foi uma grande mudança na forma como os recursos genéticos eram considerados pela comunidade internacional. Os recursos genéticos eram de todo mundo, sem controle, sem nenhum monitoramento. Então, antes da convenção, o acesso a eles era gratuito, sem controle, com o desenvolvimento, no entanto, com o desenvolvimento da biotecnologia, cada vez maior, foi óbvio, que se viu o grande valor desses recursos genéticos. Então, no início da década de 80, vários países começaram a restringir o acesso aos seus recursos genéticos e a exigir um maior controle. E durante as negociações da CDB, muitos países em desenvolvimento queriam que o valor e a contribuição desses recursos fossem reconhecidos e os benefícios resultantes do seu uso fossem compartilhados de forma mais justa e equitativa. E aí é que surge, então, o terceiro pilar da CDB, a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. Tá? Bom, com base nisso, eu vou trazer aqui para vocês o conceito de ABS, Acesso e Repartição de Benefícios, a sigla ABS em inglês, Access and Benefit Sharing. A gente usa, assim, para encurtar, a gente fala ABS, então muitas vezes vocês ouvem de legislação de ABS, tá? E esse conceito de acesso e repartição de benefícios define como os recursos genéticos podem ser acessados e como os benefícios resultantes de seu uso são compartilhados entre os usuários e os provedores. Então, gente, esses já são termos que se repetem ao longo da CDB, ao longo do Protocolo de Nagoya, e são, assim, é importante vocês terem noção muito clara do que é, Temos país, usuário, podem ser o pesquisador, pode ser uma instituição, um país, e temos os provedores também, pessoas, instituições e países que fornecem esses recursos. O Brasil, ele é um dos países que tem as duas posições. O Brasil é tanto provedor, por causa dessa mega biodiversidade que nós temos, mas ele também é um grande usuário. Inclusive, no final dessa apresentação, eu vou mostrar isso com números. O Brasil é até mais usuário do que provedor. Numa situação que eu vou mostrar para vocês, claro. Outra coisa que é importante observar nesse slide, tá? O termo acesso e uso. Tá? Isso é muito importante, vocês entenderem que na CDB são duas atividades diferentes. Isso fica mais evidente ainda no próximo slide. Usar recursos genéticos, que são plantas, animais, micro-organismos ou outros organismos, como fungos, vírus, algas, é a mesma coisa, é o mesmo que o processo de pesquisar suas propriedades e usá-las para aumentar o conhecimento e a compreensão científica, ou ainda para desenvolver produtos comerciais. Então, dentro da CDB, usar é o mesmo que fazer pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Temos esse paralelismo, obviamente, com a nossa legislação, A nossa legislação também trata de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Os usuários desses recursos são obrigados a obter permissão, ou seja, consentimento previamente informado, o PIC, ou em inglês também se usa muito o termo em inglês, Previous Informed Consent, ou simplesmente CPI, e também o usuário é obrigado a negociar e pactuar os termos e condições de acesso e utilização desse recurso e repartição de benefícios por meio de termos mutuamente acordados, o MAT em inglês, o Mutually Agreed Terms. Então, aqui de novo, a gente consegue ver claramente que nós temos acesso e utilização como duas situações diferentes.
o que não ocorre na nossa legislação. Na legislação brasileira, desde a primeira legislação, que é a medida provisória, acesso é a mesma coisa que utilização. E aí a gente vai ter um certo conflito, tá? Com a CDB e, consequentemente, com o Protocolo Nagoya, e isso eu vou mostrar melhor mais para frente. Então, o consentimento previamente informado, nós tínhamos na medida provisória para recursos genéticos. Hoje, nós não temos mais isso para recursos genéticos, continuamos a ter isso para conhecimento tradicional associado. Então, hoje, nós temos um cadastro autodeclaratório e não mais a autorização prévia para iniciar a pesquisa. E em relação a termos mutuamente acordados, seria o nosso equivalente ao acordo de repartição de benefícios. Bom, eu quero, então, trazer para vocês os aspectos discordantes e coincidentes com a nossa legislação, e para isso eu vou pular rapidinho para a nossa atual legislação, né? Então, falar rapidamente sobre o escopo da lei 13.123 de 2015. A lei abrange as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e exploração econômica de produto acabado, material reprodutivo, oriundos do acesso ao patrimônio genético do país e ou ao acesso ao conhecimento tradicional associado do país. Nessa legislação atual, diferente da legislação anterior, da medida provisória 2186, a repartição de benefícios ocorre quando temos produto no mercado, tá? Isso, inclusive, é um avanço em relação à legislação anterior. E, da mesma forma que a CDB, né, a gente tem aqui pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Só que o que diferencia, né, a legislação com a CDB é o fato de acesso ser a mesma coisa que utilização. Outra observação importante a ser feita aqui é que não há autorização do Estado ou repartição de benefícios para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Como eu já falei, é só um resumo, né? Então, o PIC e o MED para pesquisa e desenvolvimento tecnológico com patrimônio genético já está autorizado pelo Congresso Nacional, por meio da Lei 13.123. Lembrando que, em relação à CTA, é diferente, nós continuamos a ter o consentimento previamente ou prévio informado, tá? Então, a gente tem essas diferenças. Bom, se acesso é igual a utilização aqui, e a gente sabe que na nossa legislação, essa legislação, ela só trata de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, o que acontece em relação ao acesso no entendimento da CDB e, consequentemente, Protocolo Nagoya? É a aquisição, é a coleta, o isolamento de micro-organismos. E isso não é tratado nessa legislação, mas é tratado no âmbito do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, também vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, por meio do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade, o SISBio, o ICMBio é responsável por autorizar as seguintes atividades. Na verdade, eu vou chamar atenção, né, obviamente, apenas para a coleta de material biológico, que é o nosso tema aqui. Então, gente, temos o CEGEM, né, cuidando de acesso, utilização, e temos o ICMBio responsável pela coleta, que é o acesso no entendimento da convenção e do protocolo. Aqui vale ressaltar que a coleta de material vegetal, fúngico ou microbiano fora de unidade de conservação ou cavidade natural subterrânea dispensa autorização. A autorização para coleta de material zoológico é em qualquer localidade local do Brasil. Já para fungos, micro-organismos, plantas, isso já é diferente, tá? Não existe essa obrigatoriedade fora das unidades de conservação e cavernas. Bom, voltando aqui para a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a CDB, ela abarca tudo que se refere direta ou indiretamente à biodiversidade, incluindo outras convenções e acordos ambientais mais específicos, entre outros, o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, o TIRFA, que deve ser tratado em outra palestra durante esse evento,
o protocolo de Cartagena sobre biossegurança, que trata apenas de OGMs, não trata de biossegurança de uma forma geral, e o nosso, recém-ratificado protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa e equitativa dos benefícios advindos de sua utilização. O órgão executivo da Convenção é a Conferência das Partes, que garante a implementação da Convenção por meio das decisões tomadas durante as reuniões, que desde 2000 ocorrem a cada 2 anos. É a nossa COP, Todos já ouviram falar da COP do clima, que é mais famosa, mas a nossa COP aqui é a COP da biodiversidade, que também é extremamente importante para nós. A última COP foi esta COP, a COP 14, ela aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, não muito longe do canal de Suez, que esteve aí nas manchetes até recentemente, Essa COP 14, ela aconteceu em 2018, em novembro. Normalmente as COPs geralmente acontecem em outubro, novembro. A COP 15 já deveria ter acontecido, era prevista para acontecer no ano passado, em outubro, em Kunming, China, mas claro que por conta da pandemia ela foi adiada. Ela foi adiada para maio deste ano, mas obviamente não foi possível mantê-la, e ela foi novamente adiada para outubro. Então, dessa vez a gente espera muito, que não haja mais necessidade de adiá-la. Bom, agora o protocolo de Nagoya especificamente, Ele é um dos mais importantes documentos da CDB. Foi adotado pela Conferência das Partes da CDB na sua 10ª reunião, a COP10, em outubro de 2010, em Nagoya, no Japão, por isso o seu nome, Protocolo de Nagoya, e entrou em vigor dia 12 de outubro de 2014, durante a COP12. Tá? Essa, inclusive, foi a minha primeira COP. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos a primeira semana, COP12 da CDB, o protocolo de Nagoya entrou em vigor dia 12, e aí na semana seguinte, na segunda semana, de 13 a 17, iniciou-se a COP-MOP1, que é a primeira reunião da Conferência das Partes, servindo como a reunião das partes do protocolo de Nagoya sobre acesso e repartição de benefícios. Já tivemos mais 2 COPs, Então já estamos na COP3, em 2018, e agora em 2021 a gente espera então que aconteça a COP-MOP 4. Bom, o protocolo de Nagoya implementa, entre outros, o artigo 8J da CDB, que é sobre o conhecimento tradicional associado, que trata do respeito, preservação e manutenção do CTA, do conhecimento tradicional associado, do acesso ao CTA por meio do consentimento prévio informado e repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização do CTA. Também trata do artigo 15 da CDB, que é sobre acesso a recursos genéticos, e que garante a soberania das partes sobre os seus recursos genéticos, a autoridade do país para determinar o acesso a esses recursos, ou seja, garante que os países têm total liberdade de desenvolver a sua própria legislação para controlar esses acessos, acesso aos recursos genéticos por meio do consentimento prévio informado e repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos. Este tratado, ele aprofunda e apoia a implementação da CDB em seu terceiro objetivo específico, que é o de repartição justa e equitativa de benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. Ele estabelece uma estrutura internacional juridicamente vinculativa para promover a implementação transparente e eficaz do acesso e repartição de benefícios ao nível nacional. Então, na verdade, apesar da CDB já ter essa questão como um dos seus próprios objetivos, houve a necessidade de
desenvolver um tratado específico sobre essa questão e que desse diretrizes para os países desenvolverem a sua própria legislação. O tratado também ajuda a estabelecer condições mais previsíveis para o acesso aos recursos genéticos e conhecimento tradicional associado, ao mesmo tempo que ajuda a garantir a repartição de benefícios. E cria caminhos mais seguros para quem compartilha conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos com pesquisadores. Então, gente, resumindo em poucas palavras, tá? O protocolo de Nagoya ajuda a criar confiança entre país provedor e país usuário, fornecendo uma estrutura clara e transparente para acesso e repartição de benefícios e garantindo maior segurança jurídica. Então, em resumo, esse é o papel principal do protocolo Nagoya, e para colocar isso em prática, foi estabelecido o Centro de Intermediação de Informação sobre Acesso e Repartição de Benefícios, em inglês ABS Clearing House, para garantir a transparência do processo e estabelecer os mecanismos de monitoramento de repartição de benefícios ao longo das cadeias produtivas, incluindo o uso de certificados internacionais de conformidade. Então, se uma instituição, num determinado país, utiliza a biodiversidade de um outro país, ele tem que ter esse certificado internacional de conformidade, quando é um país parte do Protocolo Nagoya, e ele deposita esse certificado no ABS Clearing House. Bom, essa é a página do ABS Clearing House, né? Vocês estão vendo aqui, se vocês entrarem agora na página, é isso que vocês vão encontrar mesmo. Temos o Brasil aqui, bem evidente, em laranja, porque ele acabou de ratificar, né? Mas ele ainda não é parte. Atualmente, nós temos 129 partes do Protocolo Nagoya. O Brasil, ele ratificou no dia 4 de março deste ano, né? O Brasil, ele depositou a carta de ratificação na ONU em Nova York, dia 4 de março, só que ainda precisa esperar 90 dias para que ele se torne um país-parte. E aí o Brasil vai ser o 130º país parte do Protocolo Nagoya. Essa ratificação, na verdade, era esperada há muito tempo, porque o Brasil foi um dos países mais ativos na discussão e na proposição do Protocolo Nagoya. Então, assim, todos esperavam essa ratificação, realmente demorou muito tempo, por várias questões, inclusive o principal eram as questões do agronegócio, né, uma preocupação em relação a isso. E aí, como a gente pode ver nessa carta aqui, conjunta do Ministério das Relações Exteriores com o Ministério do Meio Ambiente, anunciando que finalmente o Brasil depositou na ONU a carta de ratificação, aqui mesmo, né, eles comentam, né, que essa ratificação encerra um processo de debates que se estendia há anos no âmbito do governo federal e do poder legislativo. Tá? O Brasil, na verdade, mesmo antes de ratificar, o Brasil já fornecia as informações sobre a legislação de ABS, porque mesmo não ratificando o Protocolo Nagoya, o Brasil já atende, né, as questões de ABS, pelo menos em parte, como a gente vai ver em breve. Então, aqui, por exemplo, nós já temos as indicações aqui da representante do Itamaraty, a Carolina von der Weide, como a representante do ponto focal do Brasil, né? O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, é o ponto focal do Brasil na COP, na CDB e no Protocolo de Nagoya, e o Fábio Brasiliano, atual presidente do CEGEM, como representante aqui da autoridade nacional competente. Tá? O Brasil, então, desde que se criou esse clearing house, o Brasil disponibiliza informações sobre a sua legislação. Então, temos aqui, já tínhamos, né, antes da lei
a gente já tinha aqui a medida provisória 2186, traduzida, né? Claro que tudo tem que ser em inglês. Aqui temos a atual lei, né, da 13.123 e o TTM, né, o termo de transferência de material. Agora, falta uma coisa muito importante que nós não temos aí, tá? E que estamos esperando há anos, na verdade, né? Alguns anos, que é o decreto, porque a lei sozinha, ela tem, sim, uma ajuda aí para entender a legislação, mas não completamente, né? A gente precisa do decreto que regulamenta. Então, até onde eu sei, essa tradução já está pronta há algum tempo, mas falta uma formalização dessa tradução. E o Brasil, se tornando parte, vai ser obrigado a disponibilizar, quer dizer, eu espero que disponibilize esse decreto, né, para que os nossos parceiros dos países parte do Protocolo Nagoya tenham acesso. Inclusive, aqui eu vou fazer um adendozinho. Um país parte, ele é obrigado a respeitar as legislações de outro país parte, certo? Então, o Brasil agora, ele tem que formalmente, né, cumprir com as legislações dos outros países parte. E isso chama atenção, né, para os usuários da biodiversidade exótica, e incluo aqui os curadores de coleções biológicas que preservam material exótico, eles vão ter que se atentar muito a essa questão, e eu sugiro usarem constantemente, usarem essa plataforma como uma fonte de informação, porque é aqui que os países têm que disponibilizar suas informações sobre a sua legislação. Às vezes, tem sim países que não têm a informação completa, mas sempre tem um contato, né, para se solicitar informações a mais ou informações de uma forma geral. Voltando aqui, então, eu peguei emprestado esse slide aqui da Mayra Smith, que também vai fazer a apresentação aqui nesse evento, e eu gostaria, então, de falar brevemente sobre a abrangência da agenda ABS. Temos a dimensão ambiental, que é a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Temos a dimensão econômica, que é a exploração econômica do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios. E temos a dimensão cultural, que são os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético. E aí temos um grande desafio, que é equilibrar essas dimensões sem restringir direitos. Então, nós temos um importante papel aqui, né? A gente tem que unir esforços, o setor empresarial, o setor acadêmico, o setor dos detentores de conhecimento tradicional associado, nós todos temos que estar juntos, e os ministérios, para garantir esse equilíbrio nessas dimensões e proteger todos os direitos, não permitir que haja restrição de direitos. Bom, agora um pouquinho sobre a nossa legislação e o Protocolo de Nagoya. Os requisitos da legislação nacional sobre a ABS estão relativamente em conformidade com as disposições do Protocolo de Nagoya. O Brasil foi um dos pioneiros na tentativa de incorporar o disposto no artigo 8J e 15 da CDB em uma legislação nacional. A lógica do sistema posto em prática desde 2001 girava em torno de princípios de comando e controle. O Brasil, com a experiência de quase 15 anos, reorientou seu regime doméstico de ABS, de comando e controle, e a exigência de autorização prévia, para a lógica declaratória, com o objetivo de facilitar a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e estimular a exploração econômica da biodiversidade brasileira. E o resultado dessa longa experiência é o atual marco legal. Então, nós deixamos de ter aquela autorização prévia, né, para ter um cadastro autodeclaratório, o que foi um enorme avanço na nossa legislação, né? O pesquisador, ele pode começar a sua pesquisa e só vai precisar fazer o cadastro
antes de algumas situações, entre elas divulgação de resultados, remessa, depósito de patente, etc. Então, isso, sem dúvida alguma, foi um grande avanço. Agora, eu não posso deixar de dizer que, apesar dos avanços, essa legislação também trouxe muitos problemas, diferentes problemas que a medida provisória, mas ainda tem trazido muitos problemas para os pesquisadores, principalmente da pesquisa básica. Essa legislação e, consequentemente, o SIGEM, o Sistema Eletrônico, eles não foram construídos para pesquisa básica. Eu estou falando de taxonomia, filogenia, epidemiologia, ecologia, etc. Então, a gente tem enfrentado muitas dificuldades. Hoje à tarde eu vou apresentar brevemente o trabalho que a gente teve no âmbito da Câmara Setorial da Academia, justamente tentando resolver vários desses problemas. Então, essa é uma legislação que ainda está em construção e, de novo, nós precisamos unir esforços, né, todos esses setores juntos, para a gente realmente conseguir torná-la uma legislação adequada e racional, assim, que permita que a gente cumpra a legislação de forma racional. Rapidamente, uma linha do tempo, só para resgatar tudo que eu disse até agora. Então, em 92, né, nós tivemos a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, a ECO 92, quando foi estabelecida a CDB. Aí, em 98, o Brasil promulgou a CDB. E aí, 2 anos depois, nós tivemos o famoso caso de biopirataria, né? A empresa suíça Novartis negociou um contrato com a Bioamazônia, hoje o Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, em que financiaria equipamentos e a coleta, isolamento e caracterização de micro-organismos da Amazônia em larga escala, e em contrapartida, a Bioamazônia estaria passando todos os direitos de acesso e exclusividade sobre esses micro-organismos para a empresa poder desenvolver seus produtos farmacêuticos. Isso realmente foi um escândalo, né? Não havia, de fato, uma repartição justa, previsão de uma repartição justa e equitativa, já que não havia essa previsão de repartir os benefícios advindos desses produtos farmacêuticos. E isso, então, naquele momento já estava-se desenvolvendo uma legislação própria, mas isso realmente deu uma acelerada, e aí em 2001 entrou a medida provisória 2186, que trouxe diversas dificuldades. Na verdade, ela entrou em vigor em 2001 e praticamente nenhum pesquisador sabia da existência dela. Eu mesma soube dela em 2006, quando eu descobri que eu estava ilegal, porque eu defendi o doutorado no segundo semestre de 2002. Eu estava acessando fungos degradadores de poluentes já na vigência da medida provisória, mas o mais absurdo de tudo, que eu não teria para quem pedir autorização, porque o SEGEM ele só foi estabelecido em abril de 2002, e era o SEGEM que dava as autorizações. Então, muitos de nós já estavam ilegais sem poder não estar, né? Bom, em 2010, então, tivemos o protocolo de Nagoya, né, adotado na COP, e 4 anos depois ele entrou em vigor. 1 ano depois, praticamente, a nossa lei entrou em vigor. A nossa lei, como vocês vão ver, ela não é baseada no protocolo de Nagoya diretamente, porque o Brasil ainda não tinha ratificado. Mas vocês vão ver que ele é baseado nos itens da CDB, que são os mesmos artigos, né, os mesmos aspectos encontrados no protocolo de Nagoya, tá? Então, a Lei 13.123 regulamenta a Constituição Federal e partes da CDB, tais como o artigo 1, a linha J do artigo 8, a linha C do artigo 10, o artigo 15 e os parágrafos 3º e 4º do artigo 16. Eu vou trazer aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia, né? Então, temos aqui o artigo 1, que são os objetivos. A repartição justa e equitativa dos benefícios e o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologia. Então, esses são os objetivos da CDB.
Além do artigo 8, a linha J, que trata especificamente do conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas, e a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas, e encoraja a repartição equitativa dos benefícios. O artigo 10, a linha C, também trata, né, de CTA, especificamente das práticas culturais tradicionais. Artigo 15, sobre acesso a recursos genéticos, é sobre o reconhecimento dos direitos soberanos dos estados sobre seus recursos naturais, então garante esses direitos soberanos, como eu já apresentei há pouco, né? Cada parte deve criar condições para permitir o acesso aos seus recursos genéticos. Para os propósitos dessa convenção, os recursos genéticos são apenas aqueles providos por partes contratantes que sejam países de origem, e o acesso deverá ser de comum acordo. Artigo 15 ainda, né, o parágrafo 5, o acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao consentimento prévio. Cada parte deve procurar conceber e realizar pesquisas científicas baseadas em recursos genéticos providos por outras partes contratantes com sua plena participação. Então, aqui é bem a questão do país usuário, desenvolvendo pesquisa científica junto ao país provedor daquele recurso que está sendo utilizado. E cada parte contratante deve adotar medidas para compartilhar de forma justa e equitativa os benefícios derivados de sua utilização. E ainda temos aqui o artigo 16, parágrafos 3 e 4, que é sobre acesso à tecnologia e transferência de tecnologia. Então, cada parte contratante deve adotar medidas para que as partes contratantes que provêm recursos genéticos tenham garantido o acesso à tecnologia que utilize esses recursos e sua transferência. Então, de novo, é o país usuário tendo que garantir que o país provedor tem acesso a essa tecnologia e a transferência de tecnologia. E aqui, nesse outro parágrafo, cada parte contratante deve adotar medidas para que o setor privado permita o acesso à tecnologia e sua transferência. Então, é isso. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que ainda dá tempo, é que, como vocês viram, né, a gente usa na nossa legislação o termo patrimônio genético e a CDB, o Protocolo de Nagoya, usa o termo recursos genéticos. Nós usamos patrimônio genético como sendo a mesma coisa que recursos genéticos por causa da Constituição Federal, tá? Só uma pequena observação. Bom, então, aqui, o Protocolo de Nagoya e a nossa legislação. Protocolo de Nagoya, então, repetindo aqui, né, sumarizando, é um acordo internacional que estabelece que os países membros do protocolo, sejam eles provedores ou usuários, devem assegurar que o acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados a estes recursos e a repartição dos benefícios decorrentes de sua utilização se deem de acordo com a legislação que cada país optar por instituir. E aí, qual é a legislação que o Brasil tem no momento? É a Lei 13.123, 2015, que é a legislação brasileira que estabelece as regras quanto à utilização, não é com relação ao acesso de acordo com o Protocolo Nagoya, tá? É a utilização, ou acesso, utilização aos seus recursos genéticos e aos seus conhecimentos tradicionais associados e à repartição dos benefícios decorrentes de sua utilização. E isso foi evidenciado, né, no Decreto Legislativo número 136 de 2020. Esse é o decreto do Congresso Nacional que aprovou o texto do Protocolo de Nagoya. Então, após esse Congresso, esse decreto, é que o governo pôde ratificar a CDB. E nesse documento está bem explícito aqui que considera-se a Lei 13.123, 2015, como a lei doméstica para a implementação do Protocolo de Nagoya. Então, eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, tá?
porque a Lei 13.123, ela, na verdade, ela trata do Brasil, trata da regulamentação, né, fornece a regulamentação do Brasil como provedor, né, tanto para o brasileiro quanto para o estrangeiro, que podem acessar esse material, seguindo, obviamente, todas as exigências colocadas na lei. Mas nós não temos uma legislação para o Brasil usuário. É isso que está faltando principalmente, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês alguns exemplos, tá? Pouquíssimos exemplos dessa questão. Em breve vai ser publicado um artigo do qual eu faço parte, com esse detalhamento todo, com essa análise em relação ao protocolo de Nagoya e a nossa legislação e algumas sugestões. Então, começando aqui com o artigo 5, a repartição justa e equitativa de benefícios. Os benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos serão repartidos de maneira justa e equitativa com a parte provedora desses recursos, que seja o país de origem desses recursos ou uma parte que tenha adquirido os recursos genéticos em conformidade com a Convenção. Cada parte adotará medidas legislativas, administrativas ou políticas com vistas a assegurar que os benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos detidos por comunidades indígenas e locais sejam repartidos de maneira justa e equitativa. O Brasil terá que definir as medidas legais quando um brasileiro utilizar recursos genéticos e recursos genéticos detidos por detentores de CTA originários de outros países. Nós não temos isso na nossa legislação e isso ainda precisa ser feito. E isso, a rigor, tem que ser feito antes do protocolo entrar em vigor. Então, a rigor, nós teríamos que ter essa legislação até junho deste ano. Artigo 6, acesso a recursos genéticos. O acesso a recursos genéticos para sua utilização está sujeito ao consentimento prévio informado da parte provedora desses recursos. Será necessário prever as regras de consentimento prévio informado quando brasileiros acessarem recursos genéticos de outros países. Como eu falei, nós temos as regras para os outros países e os próprios brasileiros usarem a nossa biodiversidade. Nós não temos o contrário, né? Artigo 7. Acesso ao conhecimento tradicional associado aos recursos genéticos. Cada parte adotará medidas para assegurar que o conhecimento tradicional associado a recursos genéticos detido por comunidades indígenas e locais seja acessado mediante consentimento prévio informado. Novamente, o Brasil terá que definir essas medidas quando um brasileiro utilizar o CTA de outros países. Artigo 11, cooperação transfronteiriça. Os mesmos recursos genéticos sejam encontrados, em que os mesmos recursos genéticos sejam encontrados in situ, dentro do território de mais de uma parte, essas partes empenhar-se-ão em cooperar, conforme o caso, com a participação das comunidades indígenas e locais pertinentes. E no caso em que o mesmo conhecimento tradicional associado a recursos genéticos seja compartilhado por uma ou mais comunidades indígenas e locais em diversas partes, essas partes empenhar-se-ão em cooperar, conforme o caso, com a participação das comunidades indígenas e locais concernentes. De novo, o Brasil vai ter que definir essas medidas quando um brasileiro utilizar o patrimônio genético, recursos genéticos ou CTA compartilhado com outros países transfronteiriços. A gente sabe muito bem que isso acontece na nossa Amazônia. A nossa região amazônica é compartilhada com diversos outros países. Então, isso precisaremos dessas definições o quanto antes. Pontos focais nacionais e autoridades nacionais competentes, cada parte designará uma ou mais autoridades nacionais competentes em acesso e repartição de benefícios. O Brasil terá que designar formalmente o CEGEM como autoridade nacional competente e, possivelmente, o ICMBio, responsável pelas coletas, de acordo com o entendimento de acesso no protocolo de Nagoya, tá? Então, em resumo, o Brasil terá que definir as regras quanto ao uso dos recursos genéticos e CTA de outros países,
definir, possivelmente, né, definir o ICMBio como autoridade nacional competente junto com o CEGEM, e aí, consequentemente, definir a instrução normativa número 3 do ICMBio como legislação doméstica, da mesma forma que a Lei 13.123, já que a IN número 3, ela trata dessa questão de coleta. Harmonizar os termos acesso, utilização, coleta, né, entre o Protocolo Nagoya e a Lei 13.123, e essa questão, vocês vão ver, tem um impacto direto sobre a questão dos marcos temporais. Então, a gente precisa avaliar essa questão com muito cuidado. Por quê? Para o Protocolo Nagoya, como eu já falei, em muitos países, exemplo, países da União Europeia, Estados Unidos e Japão, o acesso tem uma definição diferente da que temos na nossa legislação, né? Acesso é coleta, aquisição, isolamento, para esses países e para o protocolo. E isso fica evidente nesse regulamento número 511, que é o regulamento sobre acesso e repartição de benefícios, né, sobre o Protocolo Nagoya. O presente regulamento é aplicável aos recursos genéticos sobre os quais os estados exercem direitos soberanos e aos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos aos quais seja facultado acesso após a entrada em vigor do Protocolo de Nagoya na União. É igualmente aplicável aos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais a elas associados. Então, o acesso aqui fica muito claro que é a obtenção. E aí temos essa questão aí dos marcos temporais. Então, o que foi obtido antes de 12 de outubro de 2014 está fora do escopo dessa legislação, tá? Lembrando que o Protocolo de Nagoya não é retroativo, tá? Isso é uma definição clara, não há retroatividade. Só que aqui, com essa diferença de entendimento, né, de que para nós acesso à utilização, a gente tem uma discordância enorme, porque, vejam bem, aquelas plantas que foram coletadas por naturalistas europeus no século XVII, XVIII, estão hoje depositadas em herbários na Europa, ou micro-organismos que foram isolados no século XX estão depositados nessas coleções de cultura lá fora. No entendimento desta legislação europeia, esse material está fora do escopo dessa legislação, só que está dentro do nosso escopo, porque para nós não importa se esse material foi coletado no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, o que importa é a sua utilização agora, porque acesso é utilização. E aí a gente tem, então, essa questão que também vai ter que ser alinhada, né? Para finalizar, gente, eu queria, então, falar um pouco sobre essa questão do Brasil provedor e usuário. Esse aqui é um estudo, encomendado pela Convenção da Diversidade Biológica, tá? Essa questão das sequências digitais tem sido um tema muito quente, de grandes debates e discussões nas últimas COPs. Na última COP, nós tivemos reuniões que foram até de madrugada, até 5 da manhã, e como não se chegou ainda a uma decisão se sequências genéticas devem ser consideradas como a matéria física, e se deve haver repartição de benefícios, né, como a própria legislação brasileira já definiu claramente, a CDB encomendou 4 estudos, e esse é o estudo combinado sobre os bancos de dados privados e públicos que possuem essas informações, essas sequências genéticas, o GenBank, o Banco Europeu, japonês, e também junto com estudos sobre rastreabilidade, tá? Então, esse estudo foi realizado principalmente, liderado, né, por esses 4 autores, com a contribuição de outros autores. Eu tive a oportunidade de participar desse estudo. E aí, a Amber Scholz, da coleção alemã da DSMZ, ela, algum tempo atrás, durante o evento também organizado pelo governo alemão, o WILDSE, ela fez uma apresentação e apresentou 2 slides, e eu pedi para ela, né, autorização para usá-los,
e com isso a gente consegue ver claramente o Brasil como um país mais usuário do que provedor. Por isso a necessidade urgente dessa outra regulamentação aí para definir a gente, para dar segurança jurídica para os brasileiros nesse sentido. Então aqui nós temos, né, um diagrama que foi montado pela equipe da DSMZ com o IPK, que é as sequências genéticas do Brasil estão sendo usadas por 108 países. Em contrapartida, pesquisadores do Brasil estão usando sequências genéticas de 141 países. Então, com números, com esses diagramas aqui, esses gráficos, a gente consegue ver claramente que o Brasil atualmente está usando mais sequências genéticas de outros países do que fornecendo esse material para que outros usem. Talvez aqui a gente tenha essa questão problemática do CIGEM, tá? Então, talvez a gente tenha um panorama um pouco diferente quando tivermos finalmente a versão 2 do CIGEM, que a gente espera ansiosamente, né? E aí vai facilitar a nossa vida aí em relação ao cumprimento da legislação. E com isso eu finalizo a minha apresentação. Agradeço muitíssimo toda a atenção de vocês e essa oportunidade de falar sobre essa questão. Muito obrigada, Manuela, por essa palestra. Eu quero, antes de iniciar a sessão de perguntas, só esclarecer uma coisa. Essa palestra de abertura, ela tem como objetivo levantar muitos pontos. Ao longo desses 4 dias, nós teremos outras palestras e rodas de conversa que vão tratar de assuntos específicos, assuntos esses que a Manuela foi levantando, né? Então, são problemas que a gente vem lidando desde que a lei entrou em vigor, a lei no Brasil, né, entrou em vigor, e nós estamos discutindo esses problemas, né? E alguns desses pontos que a Manuela levantou, então, como eu falei, eles vão ser melhor abordados, né? Ou não melhor, desculpa, Manuela, eu quero dizer com maior profundidade, né? Esses temas específicos nas outras palestras e rodas de conversa. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas perguntas que estão sendo feitas lá no chat do YouTube que nós vamos abordar esses tópicos e essas perguntas, elas serão levantadas pelos palestrantes e serão discutidas. Então, eu vou pedir licença para muitos dos nossos inscritos, que algumas perguntas... bom, primeiro, é impossível repassar todas, né? Nós temos, assim, uma enxurrada de perguntas, Manuela. Algumas perguntas, como eu sei que esses tópicos nós iremos abordar à tarde, amanhã e nos outros dias, eu não vou fazê-las nesse momento, tá? Algumas eu até vou fazer, tá? Manuela, que a gente pode até dar uma introdução no assunto, né? E aí a gente já linka com o que vai ser abordado na sequência. Enquanto eu vou organizando aqui as perguntas no chat, que são muitas, eu vou pedir ao Fernando. Pode abrir a sua câmera, Fernando, se você puder. Ele vai, então, gerenciar as perguntas agora, aqui no Teams, dos membros do nosso comitê, do nosso CARPG, né, da UFPR, e o Fernando, ele vai organizar essas perguntas nesse momento. Obrigada, Fernando. Obrigado, Shirley. Obrigado, doutora Manuela, pela apresentação, excelente, muito esclarecedora. Eu acho que é fundamental essa parte introdutória, né, para o nosso workshop, para o entendimento e para todos os espectadores que nós temos aqui. Então, eu vou solicitar que os membros do CARPG que tenham perguntas, né, se manifestem aqui no chat. E eu tenho uma pergunta, na verdade, uma curiosidade, né, a respeito dessa questão da legislação. Bom, nós sabemos que a legislação, ela passou, né, a lei da biodiversidade passou por uma consulta pública, certo? E, assim, nós observamos atualmente, né, no cenário que temos aqui, um engajamento forte de várias sociedades, vários setores. Eu gostaria de saber, né, como que foi o engajamento, se você consegue esclarecer para nós, esclarecer para os espectadores, como que foi o engajamento das sociedades, dos setores que seriam impactados,
no momento que estava disponível para consulta pública da lei, né, antes dela ser aí efetivamente promulgada, né. Nós sabemos que isso é importante, né, e a curiosidade é como que foi essa participação e qual foi o reflexo dessa participação que nós temos hoje na conformação atual da legislação. Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui, a UFPR sempre esteve muito envolvida nisso, tem uma publicação da Agência Nacional de Inovação, da UFPR, de 2016, fazendo um chamado para os pesquisadores, né, participarem dessa consulta pública. Fernando, obrigada por essa primeira pergunta. Bom, eu não vou poder falar pelas diversas sociedades e tal, mas eu posso falar também, assim, principalmente no nome da Fiocruz, né? Nós participamos, nós estivemos envolvidos com a revisão aí durante a consulta pública, fizemos propostas, inclusive por meio de uma deputada que estava à frente disso, né, já repassamos diretamente para ela, junto também com o Ministério da Saúde, mas, assim, infelizmente, muitas das coisas que nós tínhamos colocado não foram consideradas. E uma coisa que eu gosto sempre um dos pontos que a gente colocou muito firmemente, eu gosto de repetir isso, porque eu acho que é importante as pessoas saberem disso, foi a questão de não contemplar as pesquisas básicas nessa legislação, porque essa legislação, qual é o principal objetivo dela? É a repartição de benefícios, e a gente sabe muito bem que a pesquisa básica não tem esse perfil, né? Tudo bem, a gente precisa sim da pesquisa básica para depois termos a pesquisa aplicada, mas nós tínhamos, né, colocado isso não foi atendido, e aí, consequentemente, tem gerado todas essas dificuldades que eu mencionei brevemente, e isso vai ser, como a própria professora Shirley disse, vai ser aprofundado. Então, assim, eu sei que a SBPC também se dedicou bastante a isso, houve uma tentativa de envolver aí a academia, mas eu não sei bem, assim, até aqui em que extensão as nossas sugestões, contribuições foram atendidas. Tá? Eu acho que o principal não foi atendido, que foi isso. Eu acho que eu paro por aqui, porque eu realmente não poderia falar mais sobre essa questão. Você está sem som, Fernando. Ótimo, muito obrigado, né, pelos esclarecimentos, né, a gente entender também que houve uma mobilização, né, por parte dos desculpa, não só a SBPC, tá? A ABC também foi muito, muito ativa. E a ABA também, são as 3 sociedades que representam a academia no CEGEM. A ABA é a Associação Brasileira de Antropologia e a ABC, né, Academia Brasileira de Ciência. Então, todos esses 3 estiveram muito envolvidos nisso. Uhum. Então, é super importante esse esclarecimento. A gente vê que os nossos setores, eles, né, que nos representam, eles estavam envolvidos, estavam discutindo, né, por vezes acaba sendo um pouco mal compreendido essa questão de as pessoas não se mobilizam, as pessoas, né, são um pouco proativas. Na realidade, não, né, nós temos as nossas representações e que estavam no passado, antes ali na consulta pública, e estão ainda hoje trabalhando para fazer os ajustes adequados da melhor forma possível essa legislação, né? Bom, acredito que aqui no chat não surgiu mais perguntas, então, Shirley, passo para você. Obrigada, Fernando. Eu estou tentando fazer um resumo aqui, Manuela, porque realmente são muitas perguntas, tá? A professora Kate Nogueira, que é aqui da UFPR, ela fala que tem dúvidas sobre onde os estudos com finalidade epidemiológica, como, por exemplo, pesquisa de genes, resistência a antimicrobianos, em isolados de humanos, se enquadrariam na legislação. Essa é uma questão que eu repito muitas vezes aqui na Fiocruz, né? Qualquer amostra humana contendo patógenos, né, vírus,
bactérias, qualquer coisa, protozoários, fungos. Se o estudo for em cima desses micro-organismos, então ele está claramente no escopo dessa legislação. Então, isso, assim, não era tão evidente na medida provisória, mas com essa nova lei isso fica evidente, inclusive pelo próprio decreto. Na minha apresentação hoje à tarde, eu até menciono que eu disponibilizo a minha apresentação completa no portal da Fiocruz, eu vou mostrar onde fica, onde eu explico melhor sobre essa questão, tá? Então, ali fica muito mais claro essa questão. Então, resumindo, antigamente, quem trabalhava com material biológico humano só se preocupava com CEP, CONEP, né? Agora não, agora tem que considerar também a Lei 13.123 e o decreto, consequentemente, porque está trabalhando com os patógenos que estão ali. Então, mesmo que vocês não isolem esse material, vocês só façam o diagnóstico, mas utilizem esses resultados para uma publicação, então está dentro do escopo dessa legislação. Obrigada, Manuela. Eu sei que alguns tópicos, né, como eu falei, a gente vai voltar, né? Até é importante frisar, então, hoje à tarde, a Manuela, bem como a Luciane, representando a CSA, vão colocar, inclusive, atualizando as resoluções que foram publicadas, as orientações técnicas, e eu pedi para a Luciane fazer uma apresentação mostrando onde achar. Então, por exemplo, tem pessoas no chat perguntando onde eu acho essas documentações. A gente sabe que o site do MMA mudou, e na página nova, a gente não consegue achar realmente essas informações ainda. Então, isso, na parte da tarde, isso vai ser bem especificado e respondido, tá? Uma outra pergunta do José Mermudes. Existe um parecer da AGU que a nova lei não pode ser retroativa. Como está a aceitação disso pelo CEGEM hoje? Na verdade, essa questão de retroatividade é bem complexa, né? Não é muito simples. Inclusive, a gente tem a regularização. Então, existe, sim, uma retroatividade. Se a Lei 13.123, ela coloca, né, claramente, e dá essas orientações pelo seu decreto, de que a gente tem que regularizar o que foi o passivo da medida provisória desde 2000, né, porque lembrando, a medida provisória ela entrou em vigor em 2001, mas ela retroage a junho de 2000. Então, retroatividade na nossa legislação sempre aconteceu. Agora, essa questão jurídica, eu não sou advogada, né? Então, eu paro por aqui no meu comentário. Obrigada, Manuela. Respondendo também uma pergunta do Marcelo Fukuda a respeito do andamento dos processos para o CISGEM 2. Nós teremos, eu tenho que olhar a programação aqui, me parece que é amanhã, ou é na mesa de hoje à tarde. Me ajuda aí, Fernando, olha na programação. A palestra na mesa, na roda de conversa, a participação da Natália, que é a coordenadora de projetos do CISGEM, e ela vai abordar isso com a gente, tá? Então, não percam essa mesa, essa roda de conversa. Fernando, você localizou aí para mim? Sim, eu localizei, será hoje à tarde. Hoje é à tarde mesmo, né? Isso, obrigada. Às 14 horas, então, Marcelo, não perca que ela vai abordar isso com a gente, tá? Eu posso fazer só um reforço aqui? Com certeza. Acho que é muito importante a gente ter em mente de que, assim, a versão 2 do CISGEM, ela é urgente, tá? Por várias questões. A gente, como a Shirley mesmo mencionou, a Luciane, né? Nós temos trabalhando muito na Câmara Setorial
para resolver vários problemas, mas muitos deles dependem dessa versão 2 do CIGEM. Então, assim, a disponibilização dessa versão 2, ela tem sido adiada, e a gente realmente precisa disso com urgência, por várias questões que eu também vou abordar brevemente hoje à tarde. Obrigada, Manuela. Uma pergunta do Luciano Pinheiro. O que a ratificação do Brasil ao protocolo implica no andamento da pesquisa envolvendo acesso ao PG? Envolvendo o PG brasileiro, não muda muita coisa, porque nós já temos uma legislação sobre isso. O que muda completamente é o acesso aos recursos genéticos de outros países, tá? Da mesma forma que a gente quer que os outros países cumpram a nossa legislação, na verdade, a gente já deveria cumprir, não precisaria da ratificação, mas a ratificação exige ainda mais esse compromisso. Uma coisa que eu não falei na minha apresentação e que eu gosto sempre de frisar, tá? Nós, da área de pesquisa, nós temos colaborações internacionais e a gente sabe que a maior parte dos nossos colaboradores estrangeiros, até mesmo por país que não ratificou o protocolo Nagoya, que é os Estados Unidos, nem ratificou o protocolo, nem a CDB, eles têm o maior cuidado em conhecer a nossa legislação, para respeitar a nossa legislação, sempre naquela questão de confiança, de não quebrar a confiança com os parceiros brasileiros. Então, na maior parte dos casos, é claro que a gente tem alguns casos de má-fé, mas eu acho que a maior parte dos nossos colaboradores são de instituições que sempre tiveram muito cuidado com isso. Agora, outra coisa que eu tenho que falar também, desculpa. A mudança grande, no momento que o Brasil ratifica, o Brasil vai poder finalmente discutir de igual para igual com os outros países na próxima COP. O Brasil até participava das reuniões da COP-MOP, mas não podia votar. Agora não. O Brasil tem como negociar, como votar, então a gente está num outro status, isso é importantíssimo. E fora isso, realmente pelo ABS Clearing House, vai ser mais fácil, a gente garantir que o acesso, o uso da nossa biodiversidade seja cumprida. É isso. Obrigada, Manuela, pelo esclarecimento. Uma pergunta da Tássia Furtado. Pensando somente em pesquisa, devemos cadastrar qualquer acesso antes mesmo da publicação? Pensando em PG. Bom, eu acho que sim, pelo menos principalmente quando a gente tiver a versão 2 do CIGEM, eu recomendo fortemente que assim que começar a pesquisa, se cadastre, porque a simples participação num congresso com um pôster é divulgação. Então, vocês, sem querer, esqueceu, teve um convite aí de última hora para participar como palestrante, Você esqueceu completamente que tinha aquele cadastro e não fez o cadastro. Então, sim, eu recomendo aos pesquisadores, por favor, façam o cadastro assim que possível. Se não for com aquelas pesquisas com quantidades gigantes de exemplares, que realmente faria com que o pesquisador ficasse meses sentado à mesa completando essas informações, Então, se for mais restrito, eu recomendo que já faça assim o cadastro. Essa é a orientação que eu sempre dou. Obrigada, Manuela. Então, só esclarecendo, a lei não obriga antes de qualquer divulgação, mas como a Manuela falou, e se a gente esquecer, de um congresso, alguma coisa. Então, o melhor é realmente, eu começo a fazer o acesso, eu faço o registro. Isso, gente, porque as multas são grandes, tá? A multa vem para a instituição, mas pode vir para o pesquisador também. Então, por favor, fiquem muito atentos. É bem importante esse lembrete. Uma pergunta da Andréia Fonseca Silva. Doutora Manuela, e uma cultivar de feijão lançada no Brasil, por exemplo, como deve ser cadastrada?
antes até da sua resposta, Manuela, nós teremos igualmente uma palestra sobre esse assunto, né? De variedades crioulas. Tem outras perguntas aqui no chat falando sobre isso, variedades crioulas, etc. Nós teremos uma palestra exclusivamente sobre isso com a doutora Renata. Fernando, se puder passar para mim, me parece que amanhã à tarde, né? Então, eu não vou responder justamente por causa disso, assim, não é a minha especialidade, e a doutora Simone, que é palestrante, ela com certeza vai saber explicar muito bem isso, tá? Então, eu pulo essa pergunta aí. Ok. Isso, pessoal, então está agendado para o segundo dia, amanhã, às 10h30 da manhã, a palestra com a doutora Simone sobre patrimônio genético, conhecimento tradicional associado versus indicação geográfica e uso comercial de raças e variedades crioulas e nativas. Desculpa, eu inclusive falei o nome errado da palestrante, né? A doutora Renata vai falar em outro momento. Se me permite, Shirley, Pois só não. com relação à pergunta anterior, né, que foi realizada, e a fala da Manuela, eu acho que isso demonstra também a importância, né, a gente estava falando sobre uma publicação em congresso, né, um simples pôster, isso demonstra a importância do envolvimento também não só, né, digamos, do líder do grupo de pesquisa dentro de uma instituição de pesquisa, mas a compreensão por parte de toda a equipe aqui, né, falando especificamente de alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação, de entender a importância de estar envolvido no conhecimento dessa lei da biodiversidade, né, os reflexos que isso pode gerar, né, porque às vezes também fica sobrecarregado no chefe da equipe a compreensão de tudo isso e posterior cadastramento, né, então eu tenho certeza que aqui existem muitos estudantes que estão acompanhando o evento, a importância de ressaltar essa questão. Eu reforço, tá, na linha do que você está falando, Fernando, a importância desse evento de hoje, dessa semana, exatamente por conta disso. A gente precisa sensibilizar, capacitar todos os usuários, inclusive os alunos, todo mundo. Então, assim, de novo, eu parabenizo a Federal do Paraná, a Shirley, né, e todos os organizadores e todas as instituições, assim, que puderem continuar fazendo isso. Eu sei que muitas já vêm fazendo isso, mas, assim, a gente vai continuar precisando, tá? E com essa provável nova regulamentação relacionada ao Protocolo Nagoya, a gente vai continuar tendo esse trabalho. Então, é muito importante que nossas instituições continuem fazendo isso. E, especificamente sobre essa questão aí da divulgação, é também muito importante que os editores de revistas, os organizadores de congresso, também alertem o seu público sobre essa exigência, tá? Então, é sempre bom ter um disclaimer na página das revistas, que geralmente, né, pede-se a autorização da CEUA para uso de animais, CEP e CONEP para pesquisa com humanos, mas a gente também precisa ter a mesma coisa para o uso da biodiversidade. E aí, em breve, tanto a biodiversidade brasileira como a biodiversidade exótica. Exato. Tem várias pessoas fazendo comentários e perguntas em relação às coleções. Então, antes de eu fazer a pergunta, eu quero novamente lembrar que nós teremos uma roda de conversa sobre coleções. Fernando, por favor, dia e horário. Onde justamente os problemas ou a demanda, né, para as coleções em relação a toda a lei e assim por diante. E aí, uma outra pergunta da Andréia Silva, falando assim, ó, os herbários que armazenam essicatas provenientes de plantas de outros países devem ser regularizados? Quando e onde, Manuela? Gente, coleção em geral não tem que ser regularizado, tá? Desculpa. Nós não temos que regularizar o que está dentro das nossas coleções, isso tem que ficar claro, tá? Eu sei que muita gente tem essa dúvida, porque tem o credenciamento de coleções biológicas no CIGEM, mas não tem nada a ver. Primeiro, o credenciamento no CIGEM das coleções é voluntário. E
ele é interessante sim, porque vai permitir que a gente tenha acesso aos recursos no Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Ponto. Não é uma obrigação. Tá? Então, vocês não têm que regularizar nada, mesmo vocês tendo material exótico. O que vai ter que fazer de agora em diante, a partir do dia 6 de junho de 2021, deste ano, né? Na verdade, isso já deveria ser feito antes, mas agora mais do que nunca, é que ao fornecer esse material, vocês vão ter que procurar no ABS Clearing House, né? Naquela plataforma, quais são as exigências do país em relação a isso? Se precisa alguma autorização especial, o que precisa ser feito? Isso, assim, é de responsabilidade dos curadores. Eu sei, gente, eu tenho muita noção de que isso vai trazer mais trabalho para vocês. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas, infelizmente, assim, essa é a situação, né? A gente quer que eles cumpram com nossa legislação, a gente também tem que cumprir com a legislação deles. Então, as instituições vão ter que dar um apoio extra aí para os curadores de coleções biológicas, tá? E um alertazinho também. O curador, mesmo fornecendo material nativo brasileiro, ele não se responsabiliza por qualquer ato irregular com aquele material. O papel dele é só lembrar o usuário que ele tem uma legislação a cumprir. E isso, muito provavelmente, vai ser a mesma coisa que vai acontecer com o material exótico, tá? Esse é o papel do curador. Ok, ótimo. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto das coleções biológicas, né? Na roda de conversa, no dia 8 de abril, tá? No terceiro dia do evento, o CIGEM e as coleções biológicas, ok? Então, convido a todos a participarem para aprofundar nesse conhecimento. Inclusive, nós vamos discutir um tema, né, Manuela, que é um problema muito grande, que diz respeito ao depósito dos nossos materiais, principalmente de micro-organismos, nas coleções do exterior. Tem um comentário no chat aqui que um pesquisador falou o seguinte, que dessa forma, ninguém mais vai querer ser curador de coleção, né? Exatamente o que está acontecendo com as coleções no exterior, olhando o nosso material. A nossa lei, ela é tão complexa que as coleções, elas preferem não ter mais nosso material. E isso tem criado problemas seríssimos, que nós vamos abordar, então, na quinta-feira. Obrigada, Fernando, pela Eu aproveito para reforçar o que você acabou de dizer, Shirley, realmente. Agora, apesar de tudo, né, assim, vai dar um trabalho, principalmente no início, até o curador entender um pouco da legislação desses outros países, mas o papel principal do curador, gente, é informar, tá? Quem tem que cumprir é quem for usar aquele material. Mas é claro que vocês têm que ver de que forma vocês devem fornecer esse material. Obrigada. Uma pergunta da professora Magda Ribeiro, que é aqui da UFPR. Doutora Manuela, se eu tenho colaboração com o pesquisador de uma instituição no exterior e preciso enviar material biológico, isso é remessa ou envio? Será gerada a publicação deste material? Bom, gente, essa é sempre uma questão que eu coloco muito, tá? O que acontece? Quando nós tínhamos apenas a lei, o envio estava claramente caracterizado apenas para casos de prestação de serviço. Por exemplo, sequenciamento genético na Coreia do Sul, tá? Isso estava claro pelo que estava na lei. O que aconteceu? Não sei se vocês lembram. A lei entrou em vigor em 2015. Nós não tínhamos um decreto regulamentador. Ficamos 6 meses sem regulamentação alguma e 2 anos sem o sistema eletrônico que permitia que o pesquisador cumprisse com a lei. Então, o acesso não podia ser cadastrado e tampouco a remessa. Só que, para não deixar o pesquisador irregular e não impedir essa remessa, o que foi feito? O decreto trouxe o termo, né, a questão do envio,
de uma forma mais abrangente. Ele incluiu a cooperação científica dentro do conceito de envio, tá? Só que, ao pé da letra, gente, a rigor, uma instituição de pesquisa que faz, que envia, que transporta, que manda esse material para fora numa colaboração, do meu ponto de vista, o ideal é que seja remessa, tá? A gente tem o CIGEM agora. Eu vou mostrar hoje à tarde como uma forma mais fácil de preencher o sistema, ou melhor, preencher, dar os dados necessários quando se trata de muita quantidade, tá? Então, eu recomendo fortemente que sempre seja remessa, por alguns motivos que eu vou elencar rapidamente. Envio não tem, no caso de envio, você não tem transferência de responsabilidade, tá? Então, e remessa você tem transferência de responsabilidade. Então, por exemplo, um micro-organismo patogênico, quando ele é enviado, se acontecer um problema no descarte daquele material, se acontecer uma contaminação, quem é responsável é a instituição daqui. Ou se o material foi enviado como um empréstimo, tá? E ele foi deteriorado, quebrou a patinha do inseto, alguma coisa nesse sentido, a responsabilidade é da instituição aqui, não é deles. Então, mesmo no caso de empréstimo, eu recomendo fortemente que seja sempre em remessa. Outra questão, principalmente para o desenvolvimento biotecnológico, se esse micro-organismo que for enviado, ele for utilizado num desenvolvimento tecnológico, mesmo uma pesquisa e tiver depósito de patente, o instrumento jurídico que acompanha o envio, ele impede qualquer exploração econômica. E mais uma vantagem da remessa, com a resolução 12, que hoje eu vou falar rapidamente, a gente tem a possibilidade de ter um TTM assinado uma vez pelo representante legal por 10 anos, sendo que o instrumento jurídico é assinado pelo representante legal e toda vez que é enviado. Então, acho que com todos esses motivos, né, eu acho melhor fazer remessa. Obrigada, Manuela. Só lembrando que nós teremos uma palestra no dia 8, das 10h30 ao meio-dia comigo, que é justamente envio versus remessa. Quando, como e onde devo cadastrar e qual a ligação com os projetos de internacionalização da CAPES-PRIT e similares, né? Então, fazendo essa ligação bem específica em relação ao FPR, mas nós vamos abordar esses temas de maneira geral, sim. E obrigada, Manuel. Nós temos ainda tempo para mais umas 2 perguntas. Aqui tem uma pergunta do Marcos Rara. Quem estiver super irregular, poderá se regularizar? Uau, até assusta, né? A instituição onde ele está tem que se preocupar. Bom, depende, né? Eu realmente, assim, a questão toda é que se você se regularizar agora, primeiro, se a sua instituição assinar o termo de compromisso, regularize-se, sim, com certeza. A instituição não vai ser multada. Agora, se não estiver no escopo desse termo de compromisso, aí vocês têm que avaliar, tá? A situação é um pouco mais complexa. Obrigada, Manuela. Tem 2 perguntas da Simone Greco aqui, em relação a como fazer no caso de pesquisas relacionadas a teses de doutorado. Os alunos devem se cadastrar ou somente orientador? Daí, como aluna, a instituição não permitiu por não ter vínculo empregatício. Então, e aí tem uma segunda pergunta, antes de passar para você, Manuela, eu quero só dizer como na UFPR foi uma decisão, tá? Eu não sei se a Simone é da UFPR ou não. Na UFPR foi uma decisão institucional que somente servidores docentes ou técnico-administrativos podem se cadastrar no CIGEM. O CIGEM, ele permitiria que estudantes o fizessem, só que todos os que são cadastrados e se vinculam ao UFPR passam por um crivo institucional. E por decisão institucional, alunos não são habilitados para
para esse tipo de cadastro, uma vez que o aluno ele não é permanente da instituição, e é a instituição que é responsável por esses cadastros de acesso. Então, isso foi uma decisão institucional. Então, caso a Simone seja da UFPR, eu estou respondendo em relação à UFPR, mas isso é uma decisão institucional, tá? E aí, a complementação da pergunta dela é como fazer no caso da instituição em que fui contratada posteriormente, não fazer seu cadastro no SISGEM. Devo fazer como pessoa física? Bom, primeiro eu reforço o que a Shirley falou, né? Realmente é uma responsabilidade muito grande esses cadastros, porque a instituição vai ser multada, né, se houver alguma coisa errada ou deixar de ser feito. Então, a responsabilidade tem sim que recair no profissional, né? Aqui na Fiocruz também é limitado aos profissionais. Então, o que acontece? O coordenador de um projeto com vários alunos faz o cadastro e aí faz, assim, o que eu sempre também sugiro, né, é fazer um cadastro guarda-chuva, que com um objetivo amplo e que dê para colocar todos os seus alunos, para não ter que fazer milhares de cadastros e facilitar. E a entrada de novos componentes na equipe é permitido naquele cadastro. O que não é permitido é colocar material novo, né, novos patrimônios genéticos e tal. Agora, essa é a recomendação, tá? E com relação a isso, eu talvez, assim, se você tiver acesso à reitoria, pró-reitoria da sua universidade, bater na porta lá, dizer, olha, talvez eles não saibam, entendeu? Já que você tem esse conhecimento dessa exigência, bate lá na porta, explica para eles a importância disso e pede para que eles se cadastrem como instituição no SISGEM, tá? Porque senão fica assim, é ruim para os profissionais daquela instituição se cadastrarem como pessoa física. Obrigada, Manuela. Até porque algumas funcionalidades, elas não são habilitadas quando você está como independente, né? Por exemplo, remessa. Exatamente. E só para complementar a resposta, foi assim que o processo todo nasceu na UFPR, né? Então, a professora Luciane Marinoni, ao se cadastrar no SISGEM, logo que o sistema abriu, ela recebeu a mensagem que a instituição não estava cadastrada. Ela foi até a reitoria, a pró-reitoria, e falou, gente, precisamos cadastrar. E assim começou todo o movimento, né? E hoje nasceu a Unibio, uma unidade dedicada a isso, né, especificamente, e nasceu desse questionamento. Então, é excelente a sua sugestão, Manuela, que é isso mesmo, a gente não pode ficar esperando que os gestores, né, imagina um gestor de uma instituição com tanta legislação e tantas coisas ocorrendo ao mesmo tempo, estarem antenados a cada lei nova, né? Isso realmente, por mais que pareça, mas é obrigação institucional, mas na prática a gente sabe que isso não acontece. Então, cabe ao pesquisador realmente cutucar a sua instituição. Olha, precisamos desse cadastro, e aí ocorrer, então, todo o habilitar o pesquisador vinculado àquela instituição, né? Nós temos uma série de outras perguntas, comentários. Muitas delas, como eu já falei, serão abordados em palestras, né? Tem várias sobre o SISGEM. Então, nós teremos a palestra da coordenadora de projetos, a Natália Araújo, que vai falar sobre o SISGEM. Então, muitas das questões abordadas aqui, de fato, nós vamos abordar ao longo desse evento. Também alguns comentários em relação a deveria os vídeos ficarem disponibilizados no YouTube para o pessoal amadurecer melhor né, o entendimento, etc. Sim. Todas as palestras foram autorizadas pelos palestrantes a disponibilização desses vídeos. Esse link que vocês utilizaram para acessar o YouTube agora online é o mesmo link que vocês vão utilizar para assistir a palestra depois gravada. Por enquanto, só o link... a pessoa só pode acessar as palestras via link, ou seja, não está aberto no YouTube, tá? Mas
pós-evento, nós teremos aí 60 dias de trabalho pós o evento, em que nós vamos editar esses vídeos, nós vamos compilar isso e vamos disponibilizar no site da UFPR, na Unibio. Então, numa das palestras, eu vou disponibilizar certinho a página da Unibio para todo mundo, e lá nós vamos compilar esses dados, tá? É claro que a gente não tem acesso, assim, a gente não pode, porque alguns comentários, né, de alguns aqui no chat, falando, a instituição deveria deixar essa informação mais fácil organizada. Então, isso é de instituição para instituição, né? Então, cada instituição tem feito em um formato. A Fiocruz tem um belíssimo site também, com várias palestras disponibilizadas respondendo essas perguntas. A UFPR também tem isso de uma forma organizada. Entretanto, nesse momento, nós vamos compilar os vídeos, então, né? Então, a gente vai disponibilizar vídeos editados e etc., posteriormente no site da UFPR, dentro da Unibio, exatamente para auxiliar os pesquisadores. E isso é público, né? Qualquer um pode acessar os sites da outra instituição e buscar orientações. Entretanto, como nós comentamos, algumas orientações, elas são padronizadas pela instituição, né? Então, há algumas regras adotadas sem ferir a lei, mas que a gente adota dentro da instituição. E algumas recomendações que a gente passa, às vezes são recomendações de como nós trabalhamos, mas não necessariamente todas as instituições precisam seguir esse formato, porque realmente a lei, em alguns casos, não exige. Como, novamente, um aluno, um pós-doutorando, ele poderia se credenciar, sim, mas cada instituição vai tomar essa decisão como o julgar melhor dentro de cada realidade, né? Eu não sei se alguém do CarpeG ainda gostaria de fazer alguma pergunta, senão nós já passamos 5 minutos do nosso horário aqui, ou se a Manuela gostaria também de fazer alguma complementação, passo a palavra, Fernando. Não, aqui nesse momento não tem nenhuma pergunta aqui no chat do CarpeG. Bom, eu só tenho a agradecer, tá? Realmente é uma grande oportunidade estar aqui com vocês. E, por favor, pessoal, continuem assistindo as palestras essa semana. Elas realmente vão ajudar bastante no entendimento de todo esse processo. E, de novo, parabéns a vocês por esse evento. Obrigada, Manuela. Obrigada, Fernando, pelo apoio. Vamos encerrar aqui, então, essa palestra e retornaremos às 14 horas com a roda de conversa, que novamente teremos a Manuela nos brindando com a sua presença. Obrigada, uma boa tarde a todos, bom almoço a todos e nos vemos na parte da tarde. Manuela, muito obrigado e parabéns, tá? Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde a todos e nos vemos mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom almoço.